Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente está recebendo a doutora filósofa Carolina Botelho. A gente vai falar um pouquinho de educação e filosofia. Filosofar pela educação é sempre um privilégio, né? Mas também um desafio para nós brasileiros que temos sofrido ataques violentíssimos na educação e na cultura, né? Haja visto o que a gente tem passado por aí. Então, vamos lá. Bom, a gente vai tratar um pouquinho hoje de filosofia e educação com a filósofa Carolina Botelho. A gente vai falar um pouquinho da transformação da educação, como é que a gente pode entender a educação nesse momento no Brasil e na América Latina também, por que não, né? Carolina, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral para a gente tratar desse assunto que vira e mexe, mexe e vira um desafio para qualquer governante que tem um pingo de senso, né? Que não olha para um livro e fala assim, esse livro tem muita coisa escrita, tem que ter mais figura, olha que coisa horrorosa, né? A gente tem que ouvir em pleno século XXI, né? Mas essa batalha, essa militância pela educação não pode parar. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, um prazer estar aqui, é um desafio também, né? Acompanhando essas últimas matérias, né, que você convocou aqui para dialogar, né? Temos temas bastante interessantes, bastante sérios e que trazem, né, à tona toda uma preocupação para um debate. Falar de educação hoje no Brasil, né, também requer uma cautela sobre como falar. A gente está numa política de silenciamento, né, já que já está bem recente isso e cada vez mais acirrada essa nossa política de silenciamento de educadores, esvaziamento, né, das áreas prioritárias para o debate, como as áreas das humanidades. Então, esse processo de transformação que a gente tem visto na educação, ela traz um sinalizador que eu costumo dizer que não precisa ser educador para poder analisar com bastante profundidade o que é que a gente vê aí na nossa sociedade acerca do que a educação está envolvida, né? Então, eu percebo que basta olhar para os fenômenos sociais que a gente acompanha aí, basta olhar para os dados, para os índices, e eu vou falar especificamente daquilo que a educação me parece não está dando conta, né? E que também não precisa ser um educador, como eu estava falando. Então, estou falando de dois fenômenos que me chamam muita atenção e que são fenômenos que eu já venho estudando, que diz respeito à própria violência, a educação, a barbárie que nós estamos acompanhando. Então, trazendo um pouco das últimas discussões que você apresentou aqui, né? A gente tem esse fenômeno aí do suicídio, nós temos a automutilação. Então, me leva a refletir, né? Aí já em termos filosóficos, sobre esse projeto existencial do indivíduo, né? Como é que a escola acomoda isso? O que a escola traz e que não dá conta desse projeto de educar para viver, né? Então, a gente tem aí dois fenômenos. Pensar a educação é pensar esses fenômenos sociais que a gente está vendo aí, né? Um suicídio de jovens, um índice cada vez mais elevado, numa faixa etária menor. A automutilação acompanha aí, e o desafio para pensar a educação agora pós-pandemia. Se pensar a educação num contexto anterior já era desafiante, imagina o que vai ser da educação daqui para frente. Então, esse processo de transformação que acompanha aí também a transformação da sociedade, ele não está dissociado de uma análise política, né? Óbvio, ela não está. Mas me parece que o movimento reacionário da política anda na contramão dessa
modificação social que nós estamos vendo aí. Ô, Carolina, se a gente pensar que a educação... Eu lembro que eu fiz uma pauta com um psicanalista aqui de Belo Horizonte, o Dr. Fábio Belo, que é também, posso dizer que ele é um dos curadores do programa também, né, que começa esse laboratório do programa junto com ele, na Faculdade de Direito Milton Campos, e a gente conversando ali muito, ele apresenta quando coordenador da área de psicologia e psicanálise dos cursos de pós-graduação da UFMG, um aumento substancial no suicídio de estudantes da pós-graduação. Eu vi essa entrevista, Fábio, nós vamos ter que fazer uma pauta sobre isso. Exatamente. E eu fui na casa dele, gravamos lá e tal, e o que nós conversamos foi a dificuldade que o sujeito tem para adquirir o conhecimento, o sofrimento que é causado no sujeito para adquirir o conhecimento. Como que isso apresenta na medida que o sujeito ele está entrando cada vez mais novo, né? Ele entra cada vez mais novo ou para a academia, ou para a própria escola, para a própria escolinha ali de formação do indivíduo, e ele começa a desenvolver essa ideia do sofrimento para poder aprender, que é natural, porque você está descobrindo uma coisa completamente nova. Como que trabalha isso nesse campo, Carolina? Porque à medida que você começa a sofrer para adquirir o conhecimento, primeiro, você quer sair do lugar de sofrimento, e segundo, é um grande movimento do capital, do capitalismo, né? Que você vai aprender aquilo, sai para trabalhar com aquilo, viver com aquilo, e o resto você cale-se, você não precisa falar mais nada. Isso tudo vai permeando a vida do sujeito. Está por aí, Carolina? Você tocou num ponto importante, eu assisti, eu só não estou lembrada se eu estou associando o nome à pessoa, mas eu acho que deve ter sido o Fábio, mesmo que ele tocou num ponto importante sobre o suicídio na graduação e na pós-graduação. Acho que ele estava falando sobre isso. Porque quando a gente vê as taxas de suicídio e a gente vê isso numa faixa etária menor, que é de 15 a 29 anos, segundo o dado da Organização Mundial da Saúde, inclusive, terceira causa, né, que mais mata os jovens é o suicídio. A gente não consegue entender como é que isso também acomete os adultos, né, numa fase adulta, esse projeto de vida que não acaba nunca, e que o processo de aprender está sempre permeando todas as fases da nossa vida. Então, o sofrimento, em termos geral, parece que ele virou, assim, o que eu percebo? Tem um filósofo que é o Foucault, eu gosto muito de trazê-lo para essa discussão da educação, quando ele vai tratar do conceito, lá na biopolítica, quando ele vai falar da governamentabilidade, que é o empresariamento de si. Né? Então, é o sujeito que é educado. Como é que funciona essa governamentabilidade? Ela funciona como um biopoder, o poder que se tem sobre a vida. Então, isso está em todos os discursos. Então, a educação, nessa governamentabilidade neoliberal, ela vai passar exatamente a ser investida e valorizada na tentativa de buscar essa elevação aí do chamado capital humano. Então, a escola e a relação que ela tem com o mercado de trabalho, ela vai obedecer exatamente essa lógica, né, da produtividade, do sujeito empresário de si. Um outro filósofo interessante, que vale muito a pena, que traz essa discussão, que é o Byung-Chul Han, que é coreano, na Sociedade do Cansaço, ele vai falar exatamente sobre essa questão, né? Então, ele pega esse conceito do poder, do biopoder, né? Através do conceito da biopolítica do Foucault, que vai dizer que esse poder, ele é trazido por todas as instituições sociais, escola, o Estado, né? E ele vai dizer, o Byung-Chul Han, que esse poder agora é um autopoder. Então, é você sendo preparado aí
para uma lógica onde você é o seu próprio concorrente, né? E tem um negócio muito perigoso aí que a gente vê sobre a questão sobre esses discursos, né? Que é do sofrimento não ter lugar. Mas, em contrapartida, né, que aí também se ouve muito falar na positividade tóxica, né? Então, você não pode ter lugar para sofrer. Então, aquele lugar de sofrimento, que deveria ser um lugar para sinalizador do mal-estar na educação, ele passa a ser medicamentalizado. Então, ele vira uma espécie de controle, que o indivíduo que não consegue ter escuta, ele não tem escuta na escola, ele não tem escuta na família, a sociedade prega uma ditadura da felicidade e ele não encontra um lugar para si, né? Então, como é também uma outra perspectiva de análise do sofrimento como algo patologizante, isso também não dá lugar para os sujeitos produtivos que são aqueles sujeitos onde a educação ela vai operar bem aí nessa lógica de produzir sujeitos competitivos. Então não tem lugar essa bandeira da educação para todos que passa a ser levantada a partir desses discursos oficiais, né, das políticas educacionais, elas são conduzidas a partir da lógica do mercado. Então, é preciso empresariar a vida, né? Que aí o Foucault vai dizer, o homo economicus, né? No seu novo significado, ele tem que vencer a competitividade por meio da educação e ele se torna seu próprio concorrente, né? Tem um filósofo também que eu comecei a ler agora, que é o Kierkegaard, né, no conceito de angústia. Ele traz toda uma perspectiva filosófica de se analisar, né, apesar da gente estar falando aqui de educação nesse contexto social e pensar numa educação real, mas a possibilidade que ele traz de uma reflexão filosófica é compreender a angústia como algo formativo, ou seja, o que é aquilo que angustia, o que sinaliza essa dor e esse sofrimento que não tem espaço na escola, né? Esses espaços, eles são medicamentalizados, eles são, inclusive, fabricados. A própria patologização do comportamento humano é algo que obedece toda uma lógica. Então, o medo é lucrativo, né? O sofrimento é lucrativo, né? Você entrou nessa seara e eu preciso explorar ela um pouco mais. Quando eu vou fazer direito, na faculdade de Milton Campos, eu percebo que as áreas do conhecimento elas não dialogavam. Muitos intelectuais no mesmo espaço, de vários saberes, mas com perspectivas diferentes de um grupo de outro e tal. E acaba que essa polarização acaba que não faz o diálogo fluir com a devida profundidade. Daí nasce a cultura geral nesse vácuo aí, nessa perspectiva. E aí, eu começo a estudar ao longo do tempo essa ideia do sujeito que precisa entrar na forma, ele precisa formar, ele precisa entrar na forma, ele precisa entrar ali e sair dali o mais rápido possível. Primeiro, porque aprender traz muito sofrimento. E segundo, que ele precisa sair rápido, porque a própria situação faz com que o sujeito saia, porque ele precisa formar. Se ele não formar, ele é burro, né? Então, ele precisa sair naquele tempo, o custo também da educação é muito alto. E aí, isso vai gerando uma angústia, um sofrimento muito grande, porque você não consegue adaptar todas as matérias, a todas as áreas dos saberes. E o pior, você também não consegue aprofundar nas áreas dos saberes, né, que você precisa. Com 5 anos é impossível você pegar um curso de Direito no nível que é o nível de Direito na faculdade desse porte e aprofundar ali em todas as matérias. Então você não tem tempo para isso. Isso gera uma angústia e gera um sofrimento muito grande, fazendo com que o sujeito saia só para aplicar aquilo que ele aprendeu sem pensar filosoficamente naquilo que ele poderia
construir como sociedade. Daí eu te pergunto, Carolina, isso é um projeto? Esse tipo de formação positiva, competitiva, é um projeto? Eu penso da mesma forma, né? Quando você vê todas essas reformas no currículo, né? E que você vê exatamente quais são as disciplinas, quais são as áreas mais, como é que eu posso dizer? Aquelas que são mais, que levam mais porrada, você começa a pensar que é um projeto, né? Talvez um projeto para não tirar, né, o sujeito da caverna. Né? Tem uma frase interessante que é de uma psicanalista austríaca, que ela diz que quando a gente come o fruto, né, do conhecimento, a gente é sempre expulso de algum paraíso. Né? Então, conhecer liberta, né? E se conhecer liberta, tira também o indivíduo daquela zona de conforto, que ao mesmo tempo tá libertando ele de uma falsa segurança. Essa falsa segurança que a gente vê acompanhada pelo discurso. O discurso que a escola vai orientando, né? Esse discurso diz respeito às... Você pode observar que a cada tempo, né, você nunca se... É claro que você nunca vai estar atualizado, mas a cada tempo o discurso da educação ele vai se modificando no sentido de modelar o sujeito e dentro de um processo cada vez mais efêmero. E é sempre para acompanhar uma atualização do mercado, né? Parece que não há aí uma formação, parece não, é um projeto que não traz uma formação para a vida, né? Voltando para a questão filosófica, o projeto dá uma existência que ela é sua, né? Em que sentido você desenvolve, através da educação, a autonomia de ser dono de si, da sua existência. Então, você vê modelos sendo fabricados, modelo de felicidade, você vê todo um projeto de subjetivações nesse contexto contemporâneo, que quando o sujeito não consegue se encaixar, né, ele vai responder através do próprio mal-estar que a educação tem gerado. Por isso que eu retomo, e é um tema interessante de ser estudado dentro da educação, que é o suicídio e a automutilação. Porque quando você vai fazer um levantamento do estado das pesquisas, como estão sendo realizadas, você não vê o campo da educação dialogando, você vê a psiquiatria, você até vê a psicanálise, mas discutir a educação e os males que ela produz nesse contexto, e a partir desses dois sintomas, que são o mal do século, a gente não consegue observar. Eu fiz um levantamento recente e o número de trabalhos dialogando com a educação é muito pouco, você quase não encontra. E quando você coloca aí do próprio processo de formação, então há uma circulação de saberes que agora fica mais assustador ainda nesse contexto político que nós estamos vivendo, porque é sempre um esvaziamento das áreas que nos fazem, não que as outras não nos façam pensar, mas há uma desqualificação do papel da filosofia, há uma desqualificação na arte, na história, na sociologia. A minha formação, inicialmente, eu fiz filosofia, né, em 97, saí, fui fazer pedagogia, porque foi exatamente o período que ela sai do currículo, mas eu nunca me desvencilhei dessas análises dentro dessa perspectiva multidisciplinar, e que é possível você fazer isso. Não dá para pensar dentro da caixinha, né? Então, todo esse processo de formação, que talvez seja um projeto, né? Quando a gente diz um projeto, parece que a gente vê ele se efetivando quando a gente olha esses absurdos que acontecem, né?
do esvaziamento de currículo, da própria falácia que a gente vê dentro de a falácia jurídica, que teve todo aquele 2013, 2014, que vinha trazendo a discussão sobre a escola sem partido, que com políticas conservadoras, reacionárias, para não discutir gênero, que não passou de uma terminologia, de uma problemática terminológica, né? Então, essa desconstrução que a educação ela vem passando ao longo do tempo, ela não acomoda as diferenças, ela não vai acomodar e nem refletir esse tipo de discussão com essas temáticas dentro do atual contexto que a gente está, né? Então, a gente está aí dentro de um projeto que me parece que está se efetivando, né? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos conversando com a doutora filósofa Carolina Botelho, a gente está falando um pouquinho de educação e cultura, filosofia, vamos dialogando sobre esse assunto que tem custado tão caro para a sociedade brasileira ao longo do tempo, né? Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e também na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. De volta com o programa Cultura Geral, a gente está falando de educação, a gente está falando de filosofia, está falando de cultura com a Carolina Botelho, filósofa. A gente está discutindo esse assunto que é tão importante para a sociedade brasileira, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Professora Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está conversando muito aqui sobre o que o Byung-Chul Han fala, que é a sociedade da competitividade, sociedade do cansaço, né? Esse modelo que sai do sujeito coletivo e pula para o sujeito completamente individualizado, que é empreendedor de si mesmo. E isso tem um início, isso tem uma ideia, o capitalismo ele se transforma ao longo do tempo, né? Uma hora ele é mercantilismo, uma hora ele é capitalismo, uma hora ele é neoliberalismo, outra hora ele é globalização, e agora ele nos apresenta como o sujeito que é empreendedor de si mesmo. E a pergunta que fica é: onde está o controle da nossa subjetividade quando o sujeito internaliza isso e ele não percebe, né? Ele naturaliza isso, como a gente, por exemplo, tem naturalizado até a morte, né? Em detrimento das forças maquiavélicas do capital, né? Nós precisamos salvar a economia de qualquer forma, né? E se precisar, vamos morrer pela economia, né? Então, como que você analisa, até buscando um pouco da visão do Byung-Chul Han, essa ideia de controle da subjetividade? Está muito amplificada, está muito forte?
Você mesmo já responde. Quando eu passo a estudar, né, como educadora, eu estou sempre investigando esses sintomas, o que aparece na sociedade, né, como é que ela acomoda dor e sofrimento, né, que a gente vê muito. Quando eu comecei a estudar o bullying, que foi minha dissertação, foi em bullying, a gente começa a perceber que esse próprio sujeito que não constrói um conceito, né, um autoconceito positivo de si, né, que ele não precisa estar tendo senhas para fazer parte de algum grupo específico, porque ele precisa ser respeitado na sua singularidade, isso já me chama atenção, né? Então, pensar a subjetividade contemporânea é pensar sempre a escola, como é que ela produz essas sociabilidades, como é que ela promove as sociabilidades contemporâneas e como é que ela produz essas subjetividades. Porque o sujeito é discurso. Que discursos são operados dentro desse espaço, né? Então, essa acirrada competitividade que faz parte desse projeto, né, onde a educação está inserida, né, dentro de todo o conceito que o Foucault já traz da governabilidade, ela direciona esse olhar para a gente pensar como é que essas subjetividades estão gestadas nesse contexto. Então, é muito complicado, né? É muito complexo sair dessa... Como é que eu posso dizer aqui? Essa teia. Como sair dessa teia de significados e significações que são produzidos? Porque a gente tem um modelo que não é só mais... Há muito tempo não é só mais a escola, não é só mais a família. A gente tem um conflito aí de gerações dentro de um mesmo processo de educar que não dão conta do sujeito e o sujeito não dá conta de si, né? Então, eu sempre estou questionando, né? Como é que a escola acomoda as diferenças? Como é que ela lida com as dores? Né? A gente tem a bandeira do educar para todos. É para todos? Né? Como é que esses sujeitos nessas singularidades eles estão incluídos? Porque aí a gente vê também o discurso da inclusão, né? Parece até uma perspectiva assim, muito negativa ou pessimista, mas é muito mais um alerta para algo real, né? Que os dados estão nos mostrando aí de jovens sem um lugar, né? sem pertencer a um espaço social, uma arena de disputa, onde parece que todas essas violências que elas são gestadas na sociedade, elas se desdobram no espaço escolar, é uma violência de todos contra todos e de você contra si mesmo, né? Né? É um negócio assim assustador. Uhum. Um outro livro que eu li, eu estou lendo agora o Guerras Híbridas, então a gente vai entendendo um pouco mais, né? E tem um outro que eu recomendo muito também, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, que é basicamente aprofundamento daquilo que o Dilema das Redes fala, mas bem profundo mesmo em cima daquilo ali. Eu indico os dois assim, de olhos fechados. Eu queria tratar com você, nesse contexto, da escola pública. A escola pública que me aparece até a década de 80, ali mais ou menos, no início da década de 80, como uma... Ela não era para todos, porque a comunidade rural, por exemplo, não tinha escola, né? As periferias das cidades não tinham escola, né? Mas aquela escola que existia em determinadas cidades, a escola pública que existia ali, ela misturava todas as pessoas ali daquela cidade, né? Então, eu, filho de operário, estudava com o filho do prefeito, por exemplo, e assim sucessivamente. E ali você cria um caldeirão cultural, porque você tem alunos que têm uma capacidade intelectual um pouco avançada, porque tem determinados tipos de gatilhos
uma alimentação melhor, você tem determinado tipo de condição melhor, um processo cultural mais avançado, porque a mãe lê, o pai lê, né? Tem mais tempo para isso e tal. Nesse contexto, você tinha uma diversidade, porque aquele aluno mais inteligente puxava o aluno menos inteligente, ou que era inteligente, mas não tinha energia suficiente para desenvolver o seu aprendizado. Então, um puxava o outro. O que acontece a partir dali, da década de 80? Começa a haver interferência no processo cultural, que é a introjeção de culturas não nacionais, que é muito interessante, né, quando você tem uma semana do folclore nacional e eles introduzem o Dia das Bruxas. E depois, quando passa o tempo, você não tem mais a semana do folclore nacional, mas você tem a semana do Halloween. Parece bobagem, mas é uma sobreposição de cultura e uma coisa muito forte, né? Porque isso está dentro da escola, na formação da subjetividade do indivíduo. Quando eu ouço a Virgínia Fontes, uma das últimas entrevistas do Paulo Henrique Amorim, ela fala que esses movimentos que acontecem do capital acabam-se chegando nas escolas públicas, né? E estronda a escola pública, com essas ONGs oferecendo materiais pedagógicos, essas ONGs internacionais e tal, e acaba minando vagarosamente até que a classe média sai da escola pública e vai para o campo privado, para a escola privada. E aí você perde um campo da diversidade, um campo do diálogo, e fortalece essas divisões que hoje também chegam nas pautas divididas, né? Cada um quer um direito para si. Como que a gente pode, depois dessa pergunta, as minhas perguntas são quase uma tese de doutorado, mas eu acho que vale muito para reflexão, já que é uma pauta bem filosófica. Como é que a gente pode pensar isso, Carolina, assim, pensando que a escola pública seria, como as universidades públicas, o canal de produção de conhecimento e de diversidade? Como é que a gente pensa isso hoje, com essa amplificação da particularização do ensino e o completo desmonte da escola pública? É uma tese bem difícil, porque, inclusive, é difícil até pensar, porque aliado a esse processo que você falou bem, que já é da década de 80 para cá, e que aí a gente tem um outro fenômeno aí, que é a globalização, né, que são as fronteiras, ao acesso a outras culturas. A gente tem um padrão de cultura que ela não prioriza a diversidade, né? Então, a gente percebe isso a minha experiência de analisar esses fenômenos culturais é justamente para poder compreender a violência, como é que ela se estabelece. Porque não tem como a gente discutir educação, violência, sem observar a cultura, né? Porque é justamente a partir da cultura que a gente vai observar como é que isso se modifica. Então, essa diversidade, né, ela praticamente é algo que ela desaparece, né? Então, essa valorização desses aspectos com o advento da globalização, né, se observa os jovens dentro das suas... dentro do próprio contexto que ele vive, ele acaba sendo subtraído das suas... do seu local, né, por outras culturas que são impostas, como você deu o exemplo agora há pouco. Se a gente já tem outras relações que elas não são só vistas a partir da escola pública, mas também na própria escola particular. Você observa, por exemplo, que ainda existe o Dia das Mães e o Dia dos Pais, né? Então, você tem aí estruturas sociais que já se modificaram, mas que parece que a gente está ainda trabalhando numa perspectiva de uma escola do século XIX ainda. Então, a gente está no século XXI, com potenciais culturais muito interessantes, ricos, mas que também um desenvolvimento de projetos
que eles não se estabelecem de uma forma contínua, né? São eventos pontuais, por alguma situação pontual, quase nunca tem uma participação. É muito difícil, na verdade, ter a participação dos jovens que produzem culturas, né? Culturas, e que a gente já não fala nem no singular, são culturas. E essa própria multiplicidade, essa diversidade, a escola sempre trabalha, aliás, eu não gosto de dizer sempre, porque senão eu estaria generalizando, mas o que a gente olha, a grosso modo, são generalizações, não, são imposições de aspectos homogeneizantes, que não valorizam essas particularidades, esse pertencimento, esse intercâmbio, né, que a gente observa, que esses jovens, tanto da periferia quanto jovens dos centros urbanos, na própria, enfim, nesse caldeirão cultural, parece que não dialogam, porque há uma imposição de uma cultura dominante. Isso pode explicar um pouquinho dos fenômenos dos tribalistas, essa ideia dessas tribos divididas e essa ideia de que não vale a pena mais dialogar, porque a opinião de cada um ela precisa ser respeitada, né? Quando a pessoa fala assim, você tem que respeitar a minha opinião, mas respeitar a sua opinião não é calar a outra opinião, é estabelecer um diálogo, porque desse diálogo pode nascer algo novo, de um pensamento para as duas pessoas, né? Essa ideia de não diversidade, de polarização dessa coisa da educação mais positivada, né, mais competitiva, né, em que o aluno ele pensa em, eu sei para mim, eu não sei para compartilhar, né? Essa individualização geral, né, tem a ver com tudo isso também, professor? Sim, é o modelo que nós temos hoje cada vez mais competitivo, né? Então não há espaço para o diálogo. Quando você vê temáticas que são gênero, raça, etnia, que são principalmente a de gênero, que ela é omitida ou subtraída do Plano Nacional de Educação, isso tem desdobramentos terríveis para os planos estaduais e municipais, você já vê um sinalizador aí bastante interessante de ser investigado, porque toda essa diversidade, ela acomoda esses aspectos que agora no atual contexto, né, virou um pânico moral, trabalhar culturas, por exemplo, de origem afro, indígena, que você vê o próprio ensino religioso, que deveria ser tratado, né, trabalhado com uma valorização desses aspectos de todas as religiosidades, você não vê isso sendo trabalhado nas escolas. A questão das etnias também não. Então, você tem aí uma popularização também de um discurso, né, que você vai ver nas redes sociais, um discurso de ódio em relação a essas diferenças, todos esses aspectos que a gente observa na sociedade e que são veiculados. Eu tenho o costume de olhar essas temáticas e eu vou lá para o vídeo do YouTube, eu vou ver os comentários. A gente sai se sentindo mal. E quando a gente vê esse tipo de diálogo também não acontecendo na escola, é mais preocupante ainda, né? Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Carolina Botelho, filósofa, educadora. A gente vai voltar um minutinho só, não saia daí. O papo está muito bom e a gente vai, felizmente, para a parte final do programa, mas com muito conteúdo. Um minutinho só, não saia daí. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10.
Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Para a gente não perder o time, eu já quero perguntar direto para Carolina, filósofa. Se a gente estava falando um pouco agora dessa coisa do YouTube, vamos explorar um pouquinho mais nessa parte final, essa ideia da começo, meio e fim da informação e também do campo dos saberes. A filosofia, por exemplo, ela desperta o conhecimento, ela trabalha o conhecimento a partir dos sofistas, né, e depois vem para os filósofos gregos e depois distribui para o mundo inteiro. Como que a gente precisa trabalhar esse campo, né? Eu falo muito isso aqui, descer do pedestal, sair da academia e essas pessoas conseguirem passar esse conhecimento de forma pulverizada para que o sujeito que, ao receber aquela informação, ele não crie um asco, né? Ou ele não crie uma dificuldade de entendimento, ou ele também não pense que aquilo não é para ele. Como é que a gente trabalha isso, Carolina? Esse momento que a gente está aqui agora é um momento de reflexão, né? Quando eu pensei em me preparar para cá, para o programa, com essa temática, eu pensei no seguinte: na comunicação, o diálogo, né? Então, a comunicação ela tem que ser início, meio e fim, senão ela não cumpre esse papel, né? E aí eu pensei, falar de filosofia não pode ser falar através de uma linguagem hermeticamente fechada, que você está falando na academia, que você está falando só para filósofos. Poxa, a filosofia ela tem uma relevância tão nobre, mas que parece que ela não comunica. Então, o cuidado com falar dessas áreas prioritárias, né? Eu digo prioritárias porque trazem aí difusão de informação, que às vezes se você pegar um livro para ler, você precisa de um comentador, e que seja um comentador que tenha uma tradução acessível, né? Porque são saberes tão necessários que atravessam épocas, mas que se você não tiver acesso, e esse acesso às vezes ele está até no preço do livro, ele está na forma com que esse livro é passado. Então eu acho que a missão que nós temos hoje dentro dessa própria democratização que virou as redes sociais, que todo mundo está lá falando, é ter um cuidado com o que falar, né, sobre filosofia, o que falar sobre psicanálise, porque senão você não alcança aquele objeto que você está querendo alcançar, né? Então, se eu estou querendo alcançar dentro, é claro, né, o saber do senso comum, ele é extremamente necessário, e através desse refinamento que a ciência surge. Mas se eu tenho que ligar aqui, deixa eu olhar essa temática aqui, política e educação, eu tenho que falar de política e educação de modo que alcance as pessoas, né, que pelo menos chame atenção, né, do que aquilo que eu estou querendo comunicar, e que não seja um diálogo fechado dentro da academia, né, e que assusta às vezes, né? Carolina, como que nós devemos cuidar dos educadores? Eu acho que essa pergunta é muito fundamental, porque além dos ataques sofridos, você tem lá também as questões de preferência dos educadores, né? Mas é um campo que não pode sofrer censura de forma alguma, seja ela de qual perspectiva, a não ser que seja uma coisa nazista, né? Alguma coisa nesse sentido, que aí não cabe. Mas, assim,
pensar que o educador ele precisa ter liberdade de cátedra é a primeira coisa, né? E como é que a gente trabalha isso nesse momento que a gente está vivendo e a perspectiva que a gente precisa ter para que esse conhecimento passado por ele chegue de fato, né, ali vamos colocar na criança, no adolescente, no adulto, né, de forma que o sujeito ele consiga absorver parte daquele conhecimento, não precisa ser todo, mas parte daquele conhecimento. Bom, o próprio processo de formação, né, que lá nas licenciaturas, no próprio curso de pedagogia, né, eu acho que esse é um cuidado que se deve ter desde desse próprio processo de formação, né? Então, quando a liberdade de cátedra, ela fica afetada por esse projeto, né, que eu comentei ainda agora, o projeto da Escola Sem Partido, a primeira coisa que eu fiz foi levar para a sala de aula para discutir para futuros educadores, né, para ouvir opiniões, para mostrar o contexto que nós estamos vivendo hoje, porque isso versa sobre uma questão, que é a questão ética também, né? Então, a questão ética que está envolvida aí nesses espaços, ela é difícil de abarcar, porque ela contempla valores que hoje a gente percebe que cada vez eles estão na contramão, talvez, de uma educação para a vida, né? E ética e educação, o Mário Sérgio Cortella, que também tem uma comunicação fantástica, né? Traz a filosofia numa perspectiva mais acessível. Ele fala tem um livro dele que é Ética, Educação, Convivência e Ética, que ele vai dizer que a ética na educação, por que eu estou falando na ética da educação? Porque eu acho que esse que é o caminho, né? Então, a ética é proteger a coletividade, né? Então, infelizmente, a gente vê todo esse processo da individualização, ele não escapa aos profissionais da educação também. A forma como você lida com o outro, a forma como você acolhe as diferenças. Então, eu penso que um projeto de uma formação, né, que perpasse sobre essa formação desses futuros educadores é essencial, né? E claro que eu estou discutindo aqui numa perspectiva filosófica ideal, porque a gente está lidando com seres humanos, né? E aí eu acredito que é algo que merece diálogo, debate, né? Ouvi-los, né? Nós precisamos ser ouvidos. Carolina, para a gente encerrar, eu li um livro que chama Rebelião das Elites, já tem um tempo, né? Fiz um artigo sobre Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. E nesse livro, o que é colocado como sociólogo americano, Christopher Lasch, que nós estamos vivendo um momento no mundo da rebelião das elites, esse descolamento, né, do topo da pirâmide com a base da pirâmide, né? De maneiras que um milionário ou ultramilionário brasileiro se sente mais pertencente ao mundo de um milionário francês, inglês, do que com o seu próprio nacional. E que a classe baixa, ou a base da pirâmide, se apegou ali em determinados conceitos, como religião, pauta anti-aborto, essas coisas que eram uma pauta mais reacionária, né? De um grupo de elite e tal. Então, essa rebelião das elites quer dizer que esse descolamento sai porque essa elite ela quer as benesses da aristocracia, mas não quer o compromisso delas. E isso traz para a gente um desafio social muito grande, porque você acaba por dividir completamente a sociedade, né? E isso acaba colocando em risco a própria democracia. O campo da educação sofre esse ataque cultural diretamente, você percebe isso no campo da educação, esse ataque
frenético, esse ataque voraz desse campo elitista que não tem compromisso com a base da pirâmide? Infelizmente, percebo, né? Mas eu percebo isso como algo estrutural, né? É como se eu precisaria de elaborar melhor essa questão, mas já é algo que me inquieta, como algo estrutural, mas aí você precisa também ver de que educação, né? De que sistema a gente está falando, né? Porque a gente percebe isso quando a gente fala de educação e de práticas, e quando a gente fala de educação, a gente precisa falar de escola, a gente precisa dividir aí os espaços, né? O que é uma educação numa instituição privada, de qualquer nível, da educação básica ao nível superior? O que é a educação nos espaços da educação pública? Porque não dá para falar só de uma. E também temos os mesmos indivíduos, às vezes, circulando nos dois espaços. Então, é uma temática interessante, porque quando você pergunta se eu observo isso na educação também, eu observo, né? Então, para elaborar melhor, eu acho que seria inclusive uma temática de um outro programa, porque é um negócio assim sério, né? De ser observado e ao mesmo tempo desolador. Uhum. Né? Porque não escapa. É aquela pergunta que você me fez. É um projeto? É um projeto. Darcy Ribeiro já dizia isso, né? Que afeta, né? Olha só, se a gente for pegar o manifesto dos educadores, né, que a gente, de Anísio Teixeira, é necessário refazer esse manifesto dos pioneiros. Isso aí também daria um outro programa para ver no que ele não se atualizou e que manifesto é esse, né? E convocar, né, educadores para pensar o que estavam nesse manifesto. A gente tem aí também um processo de desinformação seríssimo, né, que afeta o indivíduo em todos os espaços que eles estão. Então, o desafio hoje do professor não está fora disso, da informação, de como ele está aí dentro desse processo, né? A própria formação desse professor, né? O que acomoda, que questões acomodam, formar professores ao longo desses períodos de transformações que a gente tem aí, sociais, políticas e econômicas, não tem como não ficar imune, né, à própria proposta neoliberal da educação, que não afeta só a escola, afeta inclusive o pensar na academia também. Essa situação agora recente, a gente não pode falar muito eu não posso falar muito de governo e tal, senão daria outras pautas, mas olha só o que a gente tem passado nas pastas da educação, cultura, o próprio MEC, né, como é que está, se entra e sai, é polêmico, Não é entra e sai não, professor, só sai. Só sai. Quem entra não está contribuindo com nada. Assustador isso. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, sofrendo e rindo, né? Porque a pandemia, a educação e tudo, né? Como já dizia, nós temos um legado do Anísio Teixeira, que foi citado pela professora, nós temos também o Darcy Ribeiro, nós temos tanta gente boa que ajudou a construir a educação no Brasil, e a gente tem que passar por esses ridículos que a gente tem passado, com muita ternura também, porque, como dizia um grande pensador espírita, é duro também para aqueles que fomentam as quedas, né? Não só aqueles que caem, né? Então, é difícil passar por isso tudo. Então, mas vamos ganhar, se Deus quiser, nós vamos vencer. Chegamos ao final do programa Cultura Geral, esse trabalho de militância, né, que a gente faz aqui todos os dias, e deve ser assim, vai continuar assim, se Deus quiser, a gente vai continuar trabalhando com essa perspectiva de trazer informação com qualidade. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado a você, e muito obrigado, viu, professora, por ter contribuído demais com esse programa, que foi fundamental para despertar um pouco mais, né? Pelo menos mais um pinguinho ali no conhecimento da gente. Muito obrigado, viu?
Obrigada, parabéns pelo programa. As últimas pautas que eu tenho assistido foram fundamentais para pensar a educação. Obrigada. Eu que agradeço, ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Até amanhã, esperamos vocês com mais uma pauta super especial. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.